Estamos começando mais uma edição do programa Semear, produção da Federação Espírita Paraibana. A gente traz toda semana podcasts, músicas, mensagens, agenda de eventos e muito mais. Tudo isso sempre com muito carinho para você. Olá a todos vocês que nos ouvem pelas ondas do rádio ou pela rede mundial de computadores. Roguemos a Jesus o seu amparo misericordioso, que nos alavanca à vontade, nos inspirando a filosofia do bem viver, conosco, com o próximo e com o planeta, oportunizando-nos a ciência que tudo desenvolve e aprimora, nos fazendo sentir e viver, por fim, a religião da vida. O programa Semear está no ar, trabalhando bem, construindo a solidariedade e a tolerância, onde o amor do Cristo nos levar. Não é isso mesmo, Maria Lourdes? Olá, Queiroz! Olá, amigos e amigas! Estamos iniciando agora a edição 598 do programa Espírita Semear, trazendo conteúdo de primeira qualidade e formulando votos de que você e sua família estejam com saúde e em paz. Jesus conosco sempre! E na edição de hoje, você confere a seguinte programação: Semeando o Evangelho, com José Queiroz, tratando da passagem do Evangelho de Mateus no capítulo 11, versículo 1, com o tema Ensino e Prática. Moacir Camargo, no Encontro com Jesus, nos convida a refletir sobre o viver de verdade com Jesus. No quadro Momento com Leon Denis, Adeilson Nunes nos apresenta sua primeira análise sobre o livro Depois da Morte. No quadro Minutos com Maíse, ela nos fala como formarmos laços com aqueles com quem convivemos. Vale a pena, hein, conferir. E também temos dicas de leitura, agenda de eventos, divulgação de casas espíritas e músicas espíritas de primeira qualidade. Você já sabe, fique ligado, porque o programa Semear está só começando. Semeando o Evangelho, com José Queiroz. Ensino e prática. E sucedeu que, concluindo suas recomendações aos seus 12 discípulos, Jesus partiu dali para ensinar nas cidades deles. Mateus capítulo 11, versículo 1. Na primeira parte, e sucedeu que, concluindo suas recomendações, a vida é contínua cadeia de revelações preciosas e imortais, regida pela lei de causa e efeito, ensejando a todos os seres a edificação de sua identidade com Deus, o Criador excelso, conforme vemos em O Livro dos Espíritos, nas questões de 10 a 13. Quando a narração evangélica descreve e sucedeu que, devemos refletir sobre a imortalidade do ser e a eternidade da vida em Deus. É que todos os acontecimentos, desde os mais simples aos mais complexos, dos mais hediondos aos mais santificados e luminosos, projetam as almas a novos concertos de existência e realização. O assunto encontra ressonância com a narrativa simbólica e bela do livro Gênesis, no Antigo Testamento, e foi a tarde e amanhã o dia primeiro. Gênesis 1, capítulo 5. Concluindo suas recomendações, denota que a instrução é componente fundamental do processo educativo, pois ilustra, edificando as mentes em expansão. Pode ser comparado à abertura e pavimentação de estradas em territórios inóspitos e desconhecidos para o trânsito percursor do progresso, como está em Pensamento e Vida, capítulo 4, e em Palavras de Vida Eterna, capítulo 122. Toda revelação expressa auxílio a quem remanesce em lutas de sobrevivência e os códices da verdade divina ambientando-se no mundo dos homens, necessitam dos que,
os aprendam e os divulguem aos semelhantes, numa cadeia de trabalho digno e benfeitor. Um exemplo disso encontramos em Atos, no capítulo 8, versículo 26 a 35, quando Filipe ouve do varão etíope que lia os textos de Isaías, pois como poderia entender os textos se alguém não me guiar? Na expressão aos seus 12 discípulos, caracteriza diminuto colégio de seguidores, de modo que o número 12 guarda simbologia especial, bastando recordar as 12 tribos de Israel, expressando em síntese todos os componentes e todas as variantes de personalidade que encontraremos na humanidade inteira. Textos como os da multiplicação de pães, em Mateus capítulo 14, dos versículos 13 a 21, demonstram que há uma cadeia de cooperação universal, pois Jesus parte os pães, os entrega aos discípulos e estes entregam os pães à multidão. Vale ressaltar que sobrava dos pedaços 12 cestos de vime cheios, como a nos dizer que o pão descido do céu é capaz de atender a todo tipo de necessidade, fome, carência, miséria, etc. E por fim, na expressão Jesus partiu dali para ensinar nas cidades deles. Imperioso sair dos argumentos verbais, do mundo das ideias, das cogitações filosóficas e das querelas exegéticas em direção à prática da vivência junto às necessidades humanas. Discípulos de João Batista foram indagar ao Mestre: És tu aquele que vem ou esperamos outro? Ao que Jesus respondeu: Ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Cegos voltam a ver, coxos andam, leprosos são purificados, surdos ouvem, mortos são erguidos, pobres são evangelizados. Lucas capítulo 7, versículo 22. O Espiritismo, em restaurando as verdades do Evangelho, instrui a humanidade acerca de Deus, o Espírito e a ordem evolutiva, para que a obra da luz seja concluída com a participação consciente de todos. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 5. Reflexões extraídas do livro O Evangelho por Dentro, psicografia de Wagner Gomes da Paixão, pelo espírito Honório Abreu, editora Itapuã. Semeia, semeia, que Deus cuida de ti. Onde estiveres, com quem estiveres, Deus cuida de ti. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. A esperança move a vida. Vive no verbo esperançar e significa oportunidade. Esperançar é agir, buscar, possibilitar. É saber que hoje pode ser diferente amanhã. Cada um de nós pode levar esperança a quem precisa, a uma pessoa conhecida ou desconhecida, e podemos fazer a diferença e inspirar um propósito a uma vida. Vamos juntos esperançar? E agora, no programa Semear, Moacir Camargo nos traz mais um dos inesquecíveis encontros de Jesus. Prezados amigos, iniciando aqui mais um encontro com Jesus, com esse Mestre querido, Mestre Celeste, que nos conduz à casa do Pai, às moradas diversas do Pai. O nosso tema de hoje é Vivenciando a Verdade. E vivenciando a verdade, na verdade, nós podemos dizer assim, é vivenciar com Jesus.
porque o Mestre representa para cada um de nós a verdade. Então, o nosso encontro com Jesus é o nosso encontro com a verdade. Quanto mais nós vivenciamos a verdade, mais estamos nos encontrando com Cristo, que é pleno em suas ações de verdade. Ele é pleno de verdade nas suas ações, num conhecimento imensurável que nós não temos condição de imaginar qual o conhecimento do Cristo, não temos condição ainda. De um amor imensurável que nós também não temos condição de mensurar o tamanho do amor do Mestre. De uma sabedoria, de uma paciência, de uma nobreza moral, uma virtude incalculável para nós. Mas tudo isso é a verdade. E por que é difícil para nós compreendermos ainda a verdade? Claro que estamos no estágio relativo, bem a um nível já passível e possível de vivenciarmos o que já sabemos da verdade. Então, muito da verdade que nós já sabemos poderia ser vivência plena em nós, porém ainda não é. Não é porque, primeiro, o processo de evolução de cada um de nós, não vamos enumerar assim, qual é a verdade, né? Qual é a verdade até aqui que Jesus tem nos trazido? Primeira verdade, a imortalidade da alma, a imortalidade do espírito, ser imortal. Então, isso é uma verdade divina. Segunda verdade, que evoluímos, vida imortal e evolução. Olha como isso é bonito. Vida imortal e evolução. Ainda temos, para ajudar-nos nessa concepção da verdade, que somente ela, a verdade, nos põe no futuro, nos liberta do ontem, nos acompanha em nossa longa e longa jornada evolutiva. Somente a verdade deveria ser para nós o caminho deveria ser para nós sempre a verdade. Viver na verdade, pensar na verdade, falar a verdade, ser da verdade. E o que o Cristo falou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, por isso que nós dizemos no início que se nós nos encontrarmos com Cristo, até o que é o tema do nosso programa, encontro com Jesus, eu estou encontrando com a verdade. Agora, voltando então, por que é difícil nós vivenciarmos a verdade que já sabemos? Porque nós temos também duas coisas, né? Nós temos o nosso passado, já que o espírito é imortal, estamos vindo de longe, com várias encarnações inumeráveis também no processo evolutivo, inumeráveis encarnações para uma única vida imortal, mas várias existências. E nesse contexto, por não termos em nós ainda a verdade, nós cometemos muitos equívocos em nossos relacionamentos uns para com os outros, magoamos, fomos magoados, prejudicamos, fomos prejudicados, mas também geramos prazeres e de tudo o que fica em nós de uma encarnação para outra, fica gravado no perispírito, fica gravado na memória espiritual, que nos acompanha onde quer que eu estiver, na condição que eu tiver também. Encarnado ou desencarnado, a memória espiritual me acompanha. Às vezes nós estamos na Terra e lembramos de coisas lá do ontem, uns lampejos do passado. Mas também, quando nós vamos para o mundo espiritual, que o nosso corpo terreno aqui fica, também lá, a mesma memória, a mesma sensação, o mesmo sentimento que tínhamos quando estamos encarnados, também nos visita lá no mundo espiritual. Então por quê? Porque nós temos a dificuldade de vivenciar o novo conhecimento. Então uma coisa é termos o conhecimento e a outra coisa é vivenciarmos esse conhecimento. Então a nossa grande dificuldade é vivenciar a verdade. Esse tema é muito importante, nós vamos continuar no próximo programa, mas só para a gente pincelar um pouco aqui, a verdade que Deus traz para nós, o Cristo traz para nós, ela é uma verdade imensa no contexto do nosso progresso. É imensamente grandioso, é imensamente celeste para nós. Deveríamos buscá-la a toda hora, a todo instante, a todo segundo, milésimo de segundo, vivermos na verdade. Mas sabemos que só viveremos na verdade por alguma experiência que nós venhamos passar. Às vezes até mesmo da dor. Quando a dor nos pega, aí a gente vai lá, busca o conhecimento que estamos tendo, busca conhecimento em algum lugar. Sabe quando a gente vai ao médico, tem a teimosia, né? Fazer tudo errado, aí vem a dor. Quando vem a dor, eu vou no médico, aí o médico me fala a verdade.
Aí eu volto todo cabisbaixo, fazendo aquilo que o médico me recomendou. Isto é, a verdade. E alguns, mesmo assim, não fazem, né? Então, a verdade é aquela que me faz viver bem. A verdade é a que me faz viver feliz. A verdade é o que me faz viver mais para o reino do Cristo. A verdade nos faz viver com o Cristo. Por isso que Ele é o caminho, a verdade é a vida. Nós vamos então terminar nosso programa aqui agora, mas vamos continuar com esse mesmo tema, que ele é muito importante para que possamos sentir estimulados, sem a necessidade de nos adoecermos, para irmos vivenciar a verdade. Que ela seja natural em nosso comportamento. Queridos amigos, é isso. Um forte abraço para todos e nos veremos no próximo programa. No programa Semear, você ouve músicas, mensagens para reflexão e ainda fica atualizado com o que acontece no movimento espírita da Paraíba. E agora, vamos ao primeiro bloco de músicas do Semear. Fome e solidão, e me permito ficar congelado sob o véu da timidez, perdido nos apelos do supérfluo, sem pensar no que é necessário. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Tempos são chegados, este é o momento de agir no bem, de elevar os sentimentos e ouvir o chamado. Brilha a vossa luz, o futuro é agora e muitos batem a sua porta. Porque te detens? Teu próximo te chama e o futuro é mesmo agora. Por que te detens? Por todo lado guerra, traição, estamos sempre em busca do imediato, perdido em minhas próprias dores, sem pensar no que está por vir. O que eu preciso entender é que o meu irmão é mais frágil do que perverso. Os tempos são chegados, este é o momento de agir no bem, de elevar os sentimentos e ouvir o chamado. Brilha a vossa luz, o futuro é agora e muitos batem a sua porta. Por que te detens? Teu próximo te chama e o futuro é mesmo agora. Por que te detens? O futuro é agora e muitos batem a sua porta. Por que te detens? Teu próximo te chama e o futuro é mesmo agora. Por que te detens?
presente em teu olhar. Queria eternizar meu eu, buscar o sincero amar. Como poder deitar-me em berço novo e ver criança retornar, admitindo teu falar, tocar em mim. Sou homem velho, mas quero renovar. Por muitas vezes sei que vou voltar, errante até me aperfeiçoar. princípio inteligente, sou centelha que fulgura E a minha luz vai brilhar. Por muitas vezes sei que vou voltar, errante até me aperfeiçoar. o princípio inteligente, sou centelha que fulgura e a minha luz vai brilhar. Como poder deitar-me em berço novo, me ver criança retornar, admitindo teu falar, tocar em mim. Sou homem velho, mas quero renovar. E a cada vida vou me depurar, despindo a matéria que me faz errar. Cada vez mais forte e clara, refletindo o amor do mestre, A minha luz vai brilhar. Por muitas vezes sei que vou voltar, errante até me aperfeiçoar. princípio inteligente, sou centelha que fulgura E a minha luz vai brilhar. Por muitas vezes sei que vou voltar, errante até me aperfeiçoar. o princípio inteligente, sou centelha que fulgura e a minha luz vai brilhar, vai brilhar. Do sentido que me falta pra entender o Criador, inteligência suprema e fonte do amor. Só compreendo uma fração desse infinito de justiça, da lei eterna de bondade. Mas não se pode duvidar do que é essencial, do que Deus é e onde Ele está. Das asas da canção eu vou até você, e ao seu coração eu vou chegar. Nas vestes do amor me faço perceber, em todo canto eu vou estar. Desejo tanto me tornar mensageiro desse amor, solidário a atender, me dedicar a ajudar. Pra ser médium da harmonia, pra conduzir a emoção, pra despertar o sentimento que inspire a melhorar. Nas asas da canção eu vou até você, e ao seu coração eu vou chegar. Nas vestes do amor me faço
vestes do amor, me faço perceber. Em todo canto eu vou estar, nas asas da canção eu vou até você, e ao seu coração eu vou chegar. Nas vestes do amor me faço perceber. Em todo canto eu vou estar. Em todo canto, em todo canto, em todo canto eu vou estar. Em todo canto, em todo canto, em todo canto eu vou estar. Ouvimos no primeiro bloco as músicas Por que te detens, Diante de ti e Em todo canto, com o grupo Acorde Luz. Você está ouvindo o programa espírita Semear. E agora, com vocês, Adeilson Nunes, no quadro Momento com Leon Denis. Olá, amigos, olá, amigas. Estamos mais uma vez em Momento com Leon Denis. No programa passado, nós falamos sobre as religiões e a doutrina secreta. Fizemos um pequeno introito, dizendo que, apesar das diversidades das religiões antigas, dos povos antigos, havia entre elas uma doutrina que era comum a todas elas. Tinha os mesmos ensinamentos, que eram ensinamentos de informações que nós hoje conhecemos como sendo o Espiritismo, ensinamentos que fazem parte do Espiritismo, que já faziam parte, porque dissemos também, como Leon Denis diz, que o Espiritismo é tão antigo quanto antiga é a humanidade. Hoje, Leon Denis vai escolher, e nós vamos pensar dessa obra, o segundo capítulo, que vai falar sobre a Índia. E por que Leon Denis escolhe a Índia para dar início ao estudo dessas civilizações, dos respectivos tópicos de cada uma delas? Leon Denis escolheu essa civilização por ser ela considerada a primeira civilização que veio ao mundo através dos exilados que aqui foram postos por Jesus, quando da transposição de espíritos de Capela para a Terra, é onde se formaria a população com mais discernimento, uma vez que tudo ainda era primitivismo. E na Índia nós vamos encontrar informações importantíssimas que vêm falar, que vêm nos mostrar essa doutrina secreta. São livros, que antigamente chamam livros, que eram denominados os Vedas. Os Vedas eram livros que os indianos trouxeram consigo em conhecimento justamente dessa doutrina secreta. Ali eles já tinham conhecimento, eles já expressavam o conhecimento das reencarnações, eles já expressavam o reconhecimento da comunicação entre o mundo material e o mundo espiritual, já demonstravam indícios de monoteísmo. No íntimo eles já acreditavam em um Deus único, embora tivessem práticas que eles denominavam de outros deuses, mas no âmago dos Vedas o monoteísmo já tinha a sua essência. Então esse povo hindu foi muito importante para a nossa civilização, que chegamos até o dia de hoje. Basta que nós lembremos dos Mahatmas, que eram espíritos de luz, que se reuniam às margens dos rios, nas florestas, nos bosques, e ali eles cultuavam essa doutrina secreta. E por ser um povo muito resignado, era um povo sereno, um povo tranquilo. Essa serenidade ainda hoje se percebe na atmosfera que existe na Índia. Leon Denis chega a dizer neste capítulo que aqueles que visitam a Índia, todo aquele que visita a Índia, quando regressa de lá, traz o sentimento dessa energia saudável, dessas vibrações positivas que há naquele país. Ainda, apesar de tudo, depois eu digo porque, na Índia ainda reina essa atmosfera de serenidade, de resignação. Foi um povo muito resignado, porque vindo de Capela, exilados, sentiam muita saudade
da sua pátria original, mas mesmo assim se resignaram e foram pacientes, serenos, para retornarem à sua terra depois, vitoriosos, justamente por essa serenidade que adquiriram, que trouxeram, né? E aqui deram continuidade através desses espíritos que trabalharam em favor da humanidade. Importante também contribuição dos hindus é que nós, com a civilização europeia, porque esses resignados que ficaram na Índia, como nós já falamos, além deles, houve entre eles espíritos que não eram resignados e que, pelo contrário, eram espíritos mais afoitos, espíritos menos resignados, repetimos o termo, do que aqueles que lá ficaram, como nós falamos, os Mahatmas e muitos outros que cultuaram a doutrina secreta. Esse pessoal, que era o pessoal mais revoltado, né, migrou da Índia e veio povoar a Europa. Olha a grande contribuição dos hindus. Então veio popular a Europa e por isso eles são chamados de indo-europeus. É um quarto povo, né, que nós temos quando estudamos os exilados de Capela. Esse povo veio da Índia e veio popular a Europa, transformando a Europa no que ela é hoje, pegando o território europeu e dividindo, uns com interesse mais comercial, outros com interesse de agricultura, e assim eles foram fazendo esse mundo ocidental que nós temos hoje. Esse povo indo-europeu veio da Índia, né, como já dissemos, e para a Europa, e na Europa eles fizeram uma verdadeira revolução, porque enquanto os hindus lá, aqueles resignados, pensavam mais no mundo espiritual, né, no culto à vontade de Deus, né, no monoteísmo, né, o culto religioso, eles aqui vieram mais para a prática, para viver mais a prática, e assim povoaram a Europa. Então isso é mais ou menos um pequeno enfoque, né, sobre o que foi essa religião, e fica aqui a sugestão para que os ouvintes leiam a obra e vão encontrar nesse segundo capítulo dela, depois da morte, vão encontrar preciosas informações sobre esse povo hindu e sobre esse povo indo-europeu. É muito bom conhecimento e nos traz muita informação para o nosso aprendizado e para que compreendamos como os Vedas foram importantes para as informações que hoje nós temos no Espiritismo, mostrando que lá o Espiritismo já existia, embora com outro nome, mas que já com informações que hoje nós temos, graças a Deus, a compreensão, porque o Espiritismo divulga abertamente, porque naquela época não ocorria, como nós vimos no capítulo passado. Então a todos um grande abraço e que Deus nos abençoe. Semeando a caridade, seremos verdadeiros cristãos. Você ouve agora o quadro Minuto com Maíse. Para conhecer mais, acesse o canal Maíse Braga, no YouTube. Quanta gente eu conheci ao longo da caminhada na doutrina que me dizia: eu tenho certeza que eu estou no planeta errado. Foi um equívoco. Eu não tenho nada a ver com a Terra. Nós temos tudo a ver com a Terra, porque a energia dela, por incrível que pareça, é a nossa escola, é o nosso hospital. Ainda há afinidade de nossa alma com tudo em volta. E por isso ela é sempre para onde nós voltamos. Porque voltam também os nossos amores, voltam os nossos inimigos, aqueles com quem forjamos laços que eles não pretendiam, mas muitas vezes fomos nós que fizemos questão. E aí, claro, permanece o vínculo, difícil de ser desligado, porque é preciso amor, luz, bênção, para trocar de sintonia. Quando nós pleiteamos voltar à Terra, vocês sabem, fomos os reis da promessa. Fizemos uma lista de tudo que nós íamos fazer aqui. Claro, os amigos espirituais, na intenção de nos ajudar, de reforçar o nosso destino, concordaram conosco. Mas os laços que nos trazem de volta à Terra e os novos laços
que nos garantem o futuro, muitos deles foram organizados antes de estarmos aqui, antes de mergulharmos na carne. E olha, não sei como vai ser para frente, porque vocês sabem que as pessoas não querem mais ter filhos, por exemplo. Na Europa, ninguém mais quer ter filho. Eu tenho amigos que moram na França. Se você quiser chatear uma mulher francesa, é dizer que ela tem que ter um filho, porque está todo mundo distante dessa possibilidade. Então, não sei como será para que voltem tantas almas que ainda precisam de um estágio na Terra, inclusive nós mesmos. Revendo o nosso passado, com certeza alinhamos não só os familiares que teríamos, mas os reencontros com amigos, com amores, com aqueles que nos encontrariam. É todo mundo que faz isso? Não. Tem gente que não tem condição de fazer, não tem equilíbrio, não tem discernimento, mas precisa voltar. Então, os mentores daquela alma organizam, de certa forma, por um período, o seu retorno. E, claro, existe a aprovação da própria pessoa que quer voltar. É como você precisar muito de alguma coisa para a qual você não tem condição. Então, você topa tudo, você aceita toda ajuda, porque você quer voltar. Eu me lembro de uma vez, uma amiga dizia para mim: é impossível, Maíse, que eu tenha pedido todas as tristezas que eu já vivi na minha vida. Não é possível que eu estivesse em condições normais para pedir tantas lutas. E um amigo espiritual ao meu lado disse: ela não pediu, ela implorou, de joelhos, em lágrimas copiosas. E ainda assim, o que ela vive hoje é muito menos do que ela fez os outros atravessarem. Por isso, os espíritos dizem que quando nós não quisermos criar laços com alguém, simplesmente deixemos esta pessoa seguir e nós vamos seguindo para o outro lado, se for possível. Porque uma vez ligados, para que nos desliguemos, será preciso amar, renunciar, servir, entender coisas que muitas vezes a nossa alma ainda não quer. No portal espíritaonline.com, você confere notícias, mensagens e agenda com os próximos eventos espíritas. E se você quiser assistir vídeos espíritas de primeira qualidade, acesse youtube.com/TV7. Com vocês, o segundo bloco de músicas do Semear. Quando não houver mais nada em que tu acredites, quando sentires que chegaste aos teus limites, em que nem forças para seguir pareças ter, vendo a esperança de fugir, desvanecer. Quando não houver mais nada em que tu acredites, quando sentires que chegaste aos teus limites, em que nem forças para seguir pareças ter, vendo a esperança de fugir, desvanecer. Cala, sufoca a dor, segura o grito, pois nada existe de eterno, de infinito. A tempestade, quando cessa, é calmaria, e após a noite sempre nasce um novo dia. A tempestade, quando cessa, é calmaria, e após a noite sempre nasce um novo dia.
Vê que da mágoa, da tristeza e sofrimento, por mais doridos se extrai ensinamento. Dá tempo ao tempo, no fim do túnel há sempre luz, e cura as tuas chagas pelas chagas de Jesus. Sufoca a dor, segura o grito, pois nada existe de eterno, de infinito. A tempestade quando cessa é calmaria, e após a noite sempre nasce um novo dia. A tempestade quando cessa é calmaria, e após a noite sempre nasce um novo dia. Cala, sufoca a dor, segura o grito, pois nada existe de eterno, de infinito. A tempestade quando cessa é calmaria, e após a noite sempre nasce um novo dia. A tempestade quando cessa é calmaria, e após a noite sempre nasce um novo dia. Serve no bem e procura guardar a palavra em paz. Quem muito fala e se queixa só compromete o que faz, porque pratiques o bem ao longo dos próprios trilhos. Não te creias no direito de cometer pecadilhos com os deslizes que cometas. Não sejas condescendente. Quem seus erros justifica engana-se duplamente. Meu irmão, muito cuidado, mais vigilância e oração. O que não sai da cabeça tem nome de obsessão. Às vezes uma paixão que causa infelicidade por trama sutil das trevas começa numa amizade. Às vezes uma paixão
que causa infelicidade por trama sutil das trevas. Começa numa amizade. Às vezes uma paixão que causa infelicidade por trama sutil das trevas. Começa numa amizade. Às vezes uma paixão que causa infelicidade por trama sutil das trevas. Começa numa amizade. Eis o clarão da esperança, adormecido em seu ninho. A tempestade que avança pôs-me a mover meus moinhos. E se o acaso em seu favor surpreender sem dó, vejo a cidade dormindo, não há ninguém pelas ruas, mas vejo flores se abrindo pro sol na face da lua. E se o destino ofertar a dor, que será de nós? E ao fim, quem vence é o amor. Ouve a canção da esperança, ouve cantar a poesia. Seja o que for, tudo passa e recomeça, eterna dança. Ouve a canção da esperança, ouve o clamor da alegria. Sempre alcança, jamais esqueça amanhã. É um novo dia. Seja o que for, tudo passa e recomeça, eterna dança. Ouve a canção da esperança, ouve o clamor da alegria. Quem ama sempre alcança, jamais esqueça amanhã. É um novo dia. Eis o clarão da esperança. Ouvimos nesse bloco as músicas Chagas de Jesus e Para Pensar, nas vozes de Paulo Silveira e Jailton Costa, e a Canção da Esperança com Plínio Oliveira. É tempo de esperança, é tempo de semear.
Semeia, semeia, que Deus cuida de ti. Onde estiveres, com quem estiveres, Deus cuida de ti. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Se hoje colhes espinhos em teus caminhos, novas sementes de amor e de paz podes plantar. Dicas de leitura com Mari Lourdes Queiroz. A dica de leitura de hoje é o livro Trilhas da Libertação, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Esta é mais uma importante leitura para os que se dedicam ao estudo da obsessão. Manuel Filomeno de Miranda, espírito profundamente conhecedor desse fenômeno, tem nos oferecido obras de grande valor, informativas e esclarecedoras sobre o assunto. Neste livro é apresentada, defendida e detalhada a posição da medicina holística, que trata o homem em seu todo, corpo material, mas acima de tudo, um ser espiritual. Tratando do fenômeno obsessivo, são narrados 3 casos de obsessão que se desenrolam concomitantemente, sendo um deles a temática central no desenvolvimento da obra. Um médium curador que usava mal suas condições mediúnicas. Mostra, ao mesmo tempo, uma luta travada com as forças do mal que procuram atuar junto aos médios trabalhadores de uma casa espírita, aproveitando-se das fraquezas de cada um, visando a desorganização dos trabalhos do bem e a promoção do caos total, com a consequente desmoralização dos trabalhos dos benfeitores espirituais. A obra detalha, passo a passo, todas as medidas da espiritualidade superior para conseguir o seu objetivo maior, a conversão ao bem de uma entidade tida como um dos ministros do gênio do mal, testemunhada pelo grande séquito que o acompanhava. Há no livro lições de grande profundidade, tanto no que diz respeito à obsessão, como as relacionadas com a prática mediúnica. Então já sabe, aproveite a leitura e encha-se de luz. Agora vamos de casas espíritas. Na cidade de Campina Grande, Paraíba, nós temos o Instituto Sheila, na rua José do Ó, número 17, Centro. As palestras públicas, terças, 20 horas e sábados, 16 horas. Também na cidade de Campina Grande, o Centro Espírita Novo Tempo, na rua Sinhazinha de Oliveira, número 238, bairro do Palmeira. As palestras públicas, sextas-feiras, 20 horas. Que bom, meus irmãos, estarmos juntos em mais uma edição do programa Semear, que agora chega aquele momento onde trazemos para a semana aquela reflexão. Hoje vamos trazer uma mensagem do Espírito Eros, com o título O Mestre Ensina. Conta-se que o mestre, contemplando a multidão que lhe aguardava a palavra iluminada, assim falou: só Deus é único. As existências corporais têm como objetivo final a perfeição, que é infinita. Deus, perfeição e infinito são eternos, termos, portanto, da equação da vida. Para que a vida se expresse em harmonia na Terra, 2 fatores são essenciais: o Yang e o Yin.
O primeiro é positivo, o segundo é negativo. Da fusão dos dois princípios nasce o equilíbrio. Tenha-se em mente que, em face a este impositivo, surgem os aparentes contrastes, como grandeza e queda, júbilo e melancolia, conquista e prejuízo, conflito e paz, claridade e sombra, começo e fim, bem-estar e sofrimento, poder e escravidão, glória e fracasso, nascimento e morte corporal. Comportar-se com estabilidade num e noutro polo é resultado da sabedoria que se conquista através do estudo, da meditação, da ação caridosa em favor do bem. Por isto, de nada vale conquistar o mundo exterior sem que se haja dominado as más paixões, assim podendo unir Yang e Ying, em perfeita identificação de propósitos, em uma fusão tranquila de amor. Isto porque Deus é o amor absoluto. Uma excelente semana para nós, meus irmãos. Até o nosso próximo encontro com o programa Semear. É contigo agora, Mari Lourdes. A mensagem de hoje, para nos lembrar do que viveu Jesus, o mestre de nossas vidas, está em Salmo 121. O Senhor guardará você de todo perigo. Ele protegerá a sua vida. Ele o guardará quando você for e quando voltar, agora e sempre. A importância de estarmos sempre em sintonia com a espiritualidade nos ajuda a fortalecer a nossa fé na caminhada do dia a dia. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Este programa utiliza áudios do site audionautics.com. Semear, semear, programa espírita, o bem a todos semear. Agradecemos pela sua companhia em mais uma edição do Semear. Saúde, paz e muito amor em sua vida. A gente se encontra de novo na semana que vem.